Teu nome do Senhor Jesus, graças a Deus eu ouvi esta mensagem, trazendo para o nosso orador, Manuel Garcia, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, e da vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a atenção dos irmãos, deixar aberto na leitura bíblica oficial que nós lemos. Nós vamos refletir um pouco hoje na palavra de Deus, concernente a um tema que eu considero importantíssimo e que a gente percebe que poucas pessoas dão importância, não somente ao assunto em si, como também no sentido, podemos assim dizer, físico, né? No sentido físico, poucas pessoas participam, né? Que é orando em todo o tempo, orando em todo o tempo. Isso é o tema que nós vamos refletir em nome do Senhor Jesus nesses minutos desse série. Bom, para os irmãos participarem do trabalho de oração, os irmãos vão perceber a necessidade desse trabalho e a pouca importância que muita gente dá. No ciclo de oração, trabalho de oração à noite, qualquer trabalho de oração, os irmãos vão sentir a ausência de muita gente, porque poucas pessoas dão importância a esse trabalho e não sabem a importância que esse trabalho tem. O trabalho é importantíssimo, importantíssimo. E a gente vai analisar alguns fatores importantes sobre a oração, Alguns fatores importantes sobre a oração. Primeiro fator importante sobre a oração, é a primeira oração mencionada na Bíblia, Como começou? Quem deu início, Quem foi a primeira pessoa que em oração, de forma registrada, começou com Deus, E foi registrado como oração. Abre sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo número 4, versículo de número 26, De forma registrada, primeira pessoa que elevou a sua voz em oração a Deus, 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então teve início a oração, a busca pelo Senhor, através desse personagem bíblico que acabamos de citá-lo em nome do Senhor Jesus. Sua necessidade universal, a necessidade da oração de forma universal. Abra novamente a sua Bíblia no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 56, e nós vamos ver nesse texto aqui, que a oração ela é uma necessidade universal. Todos os seres humanos que habitam na terra precisam, devem viver uma vida de oração. 56:7. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Então todos os seres humanos da face da terra necessitam entrar em uma vida de oração. Ao nos dedicarmos a ela, receberemos ajuda todas as vezes que um homem, que uma mulher, que uma criança, que um adolescente, que um jovem elevar a sua voz em oração a Deus com sinceridade, essa pessoa receberá ajuda. Às vezes a gente fica esperando uma promessa da parte de Deus por intermédio de um profeta, Que o profeta venha, coloque a mão na cabeça da gente, chame pelo nome da gente
e entregue uma palavra profética. E esquecemos que a maior profecia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha, não erra, não é? E nós temos uma grande promessa da parte de Deus. Aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus, têm uma grande promessa. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos irmãos em Roma, Romanos, capítulo de número 8. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Capítulo de número 8, versículo de número 26 e ou 27. Ao nos dedicarmos a ela, a oração, receberemos ajuda. Olha lá. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que palavra poderosa, né? Aleluia, bendito seja Deus. Então, todas as vezes que nos dedicarmos à oração, nós não vamos estar orando sozinhos, né? Porque tem momentos que a gente vai orar e não encontra palavras para falar com Deus, não sabemos orar como convém, mas nesses momentos está lá a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, gemendo, né, diante de Deus, orando a Deus, clamando a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis, explicando para Deus aquilo que nós sentimos, a dor que nós estamos vivendo. Ele nos ajuda nas nossas orações. Agora vamos ver a preciosidade das orações. Olha, irmãos, vocês não sabem o quanto a sua oração é importante. E essa doutrina, em nome do Senhor Jesus, queremos trazê-la com o intuito de incentivar tanto aos irmãos que estão aqui, como aos irmãos que estão acompanhando em casa. Aleluia, bendito seja Deus, a não desistir de orar. Não pare de orar, independente das circunstâncias. Se você não foi atendido até agora, mas não desista, porque vai chegar o seu momento, vai chegar a sua vez, e a sua oração é importantíssima. Quer ver isso? Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 8. Veja o que a santa e poderosa palavra de Deus nos diz. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles armas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! Essas salvas aqui, elas são classificadas como taças de ouro. Ou seja, enquanto você está orando, a sua oração está sendo depositada diante de Deus. Aleluia! Em taças de ouro. A sua oração para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Agora nós vamos ver algumas ordenanças a respeito da mesma. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira aos Coríntios, ou melhor, as Crônicas, né? Primeiras Crônicas, capítulo de número 5. Bendito seja Deus para todo sempre. Replicando, capítulo de número 16. E o versículo de número 11, ordenança a respeito da oração. Primeiras Crônicas, capítulo 16, versículo de número 11. Veja o que diz a Bíblia: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Deus estava chamando a atenção dos nossos irmãos judeus, isso lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, bem mais de 2000 anos, a que eles entrassem pelo caminho da oração. Na nova aliança, abra sua Bíblia, na nova aliança, Jesus também estava incentivando os seus discípulos
e a nós, na atualidade, a entrarmos pelo caminho da oração. Mateus capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus diz: e orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Serão ouvidos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. 7 e 7, eu li errado, né? Ele 6 e 7, mas é o capítulo 7, versículo de número 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus estava incentivando, né? Versículo de número 7 do capítulo 6, ele disse que não precisava usar de vãs repetições. Capítulo 7, versículo 7, Jesus disse: peça, porque vai ser dado a você. Busque, que você vai encontrar. Bata na porta, porque ela vai se abrir. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 1, Jesus disse, ele contou uma parábola aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Não pare de orar. É uma ordenança bíblica. Deus quer que a gente viva uma vida de oração. Agora a gente vai ver condições para ter êxito na oração. Tem muita gente que ora, mas não obtém êxito, não é bem sucedido na oração. Ora e ora e ora e não vê nada acontecer. Nada acontece porque não está pedindo conforme as Escrituras ensinam. E qual a condição para obter êxito nas orações? Primeira condição: contrição. Contrição. Quando eu estiver levando a minha voz a Deus, quando eu decidir orar, eu tenho que orar com contrição. E o que é contrição? Contrição é um arrependimento sincero e completo dos pecados cometidos. Arrependimento sincero e completo dos pecados cometidos. Tem muita gente que ora, mas ora a Deus muitas vezes com orgulho no coração. Ora muitas vezes a Deus achando que Deus é obrigado a atender ele ou ela. Eu já ouvi até alguém dizer que ele queria colocar Deus na parede. Eu vou colocar Deus na parede e ele tem que me ouvir. Deus não está sujeito a nenhum homem e nem mulher. Nós é que estamos sujeitos ao Senhor nosso Deus. É a gente que depende de Deus. Deus não depende da gente. É a gente que precisa de Deus. Deus não precisa da gente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então precisamos orar com contrição. Abra sua Bíblia, capítulo 7 de 2 Crônicas e o versículo 14. Olha aí a receita. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para que haja êxito na oração, é necessário contrição. Eu preciso entender que eu sou pecador, que eu preciso de Deus. Duas pessoas subiram para o templo para orar, um publicano e um fariseu. O fariseu subiu, entrou no templo, batendo no peito, com a cabeça erguida, dizendo: ó Senhor, aleluia, eu não sou como muitos roubadores, e como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo. Veja bem, aí
Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Capítulo de número 29, do livro do profeta Jeremias, versículo de número, aleluia, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a segunda condição para Deus, Ele atender a nossa oração, para a gente obter êxito na nossa oração. E qual é esta condição, irmão Messias? Sinceridade. Tem tanta gente que se aproxima de Deus e acha que pode enganar Deus. Ora a Deus muitas vezes com uma máscara. Tira a máscara. Você nunca vai conseguir enganar o Senhor. Ore a Deus com transparência. Seja sincero diante de Deus nas suas orações. Se pecou, peça perdão. Se necessita de algo e é algo que realmente você precisa, conte para Deus. Mas não seja insincero, seja sincero perante o Senhor. Busque a Deus com o coração aberto e Deus vai estar disposto a atender a sua oração. Sinceridade é uma condição imprescindível para quem vai se apresentar a Deus em oração. Terceira condição, Marcos capítulo de número 11. Abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. Evangelho segundo escreveu. Aleluia. Marcos capítulo de número, bendito seja Deus, 11, versículo de número 24. É a terceira condição para que a gente tenha êxito nas nossas orações. Capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedis, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ore crendo. Fé é um fator importantíssimo na hora da oração. Peça a Deus acreditando que você vai ter. Eu não tenho agora não, Senhor, mas eu estou orando a Ti, eu acredito que o Senhor pode me dar. Oh glória, aleluia. Olha, Senhor, eu não consegui ainda não, mas eu estou orando aqui diante de Ti, eu acredito que o Senhor pode me dar condição para eu conseguir. Tenha fé, ore com fé, acreditando na possibilidade de que aquilo que você está pedindo, Deus vai lhe dar. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o terceiro fator importante, a terceira condição para que a gente tenha êxito nas orações é fé. Tenha fé, ore com fé, acredite naquilo que você está pedindo, porque Deus é poderoso para lhe dar. Aleluia. Quarta condição, aleluia, para obtermos êxito nas orações. Primeira epístola, aleluia, de João. Abra sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo número 3. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Bendito seja Deus para sempre. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, qual é a quarta condição para a gente obter êxito nas orações? Se chama obediência. Tem tanta gente orando a Deus, e ora um ano, ora 2, ora 3, ora 4, ora 10, até de mais de 20 anos orando, sem resposta, porque não tem obediência. Não é obediente aos mandamentos de Deus, não obedece à voz
resposta de oração. Oração só é respondida se houver obediência a Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Precisamos orar em todo tempo. Por quê? Primeiro, porque Deus quer. Aleluia! Deus quer que a gente ore, irmãos. É vontade de Deus, é querer de Deus. Você vê uma leitura que nós lemos como leitura oficial, 1 Crônicas 16 e versículo 11. Bendito seja Deus para sempre. Ou melhor, o versículo que citamos a princípio, né? O versículo que citamos a princípio, a leitura foi Efésios 6, 18. 1 Crônicas 16, 11. Deus incentivando o povo a buscar. Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus incentivando os discípulos e a gente também a buscá-lo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Paulo incentivando os irmãos em Éfeso, usados pelo Espírito Santo, a que os irmãos entrassem pelo caminho da oração. 1 Tessalonicenses 5, 17. Paulo novamente incentivando os irmãos de Tessalônica a viverem uma vida de oração. Então precisamos orar em todo tempo, porque Deus quer. É vontade de Deus, é querer de Deus que a gente viva uma vida de oração. Segundo, bendito seja Deus para sempre, porque é por meio dela, a oração, que nos aproximamos de Deus. Se eu quero ficar mais perto de Deus, se eu quero obter bênçãos espirituais, se eu quero sentir Deus mais perto de mim, não tem outro caminho não. O caminho é dobrar o seu joelhinho bonitinho diante do altar do Senhor. Tem muita gente que quer presença de Deus, quer dons espirituais, quer bênçãos celestiais, mas não dobra os joelhos para orar. Oh, glória, bendito seja Deus para todo sempre. Então é por meio da oração que nos aproximamos mais de Deus. Aí novamente abre a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus provou isso, mostrou isso. Aleluia. Capítulo de número 6. Aleluia. Do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. E o versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, Jesus estava dizendo: tenha momentos a sós com Deus. Aleluia. Agende momentos somente céu e de Deus. Às vezes tem pessoas que passam tanto tempo no aparelho celular, conversando com A, com B, com C, mas não dedica momentos para conversar com Deus. Deus quer conversar com você através da oração. Você conversa com Ele e Ele conversa com você. Você se aproxima dEle e Ele se aproxima de você. Tiago capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Na proporção em que eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim também. Agora tem uma coisa muito importante. Abra sua Bíblia. Bendito seja Deus para todos sempre. Segundo as Crônicas, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 15 e o versículo de número 2. Veja o que a palavra de Deus diz. É uma coisa muito importante. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então, se eu quero Deus perto de mim, eu tenho que me aproximar de Deus. E o único meio de aproximação a Deus é a oração. Aleluia. Oh, irmãos, quantas pessoas que viviam a vida de oração, que tinham tempo às vezes de
sabe até horário, né? Horário e até lugar certo para conversar com Deus, e hoje não conversa mais. Toda vez naquele horário, Deus está olhando para lá, para aquele lugarzinho, e encontra um lugarzinho vazio, porque ele e ela não está mais orando naquele lugar. Deus te convida hoje, a você que está presente aqui, a você que está em casa, a voltar aos momentos de oração, aleluia, a se aproximar novamente de Deus, a estar mais perto dele. Desta forma, só desta forma, você vai conseguir as bênçãos espirituais. Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os irmãos, aleluia, primitivos, a igreja primitiva, estavam reunidos em uma casa em oração. Atos capítulo 2, versículo de número 1, eles continuaram ali em oração no dia de Pentecostes. Atos capítulo 3, versículo de número 1, a Bíblia diz que a hora nona, Pedro, João foram para o templo para orar, para conversar com Deus. Atos capítulo 4, versículo 31, os irmãos estavam orando, de repente a casa foi repleta da glória de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo. Só foram cheios porque estavam em oração. Quer receber graça de Deus? Entra no caminho da oração. Quer sentir mais de Deus? Entra no caminho da oração. Quer que Deus dê visão em você no céu? Entra pelo caminho da oração. Às vezes tem pessoas que têm inveja, sabia? Tem pessoas que têm inveja de alguns irmãos e irmãs que às vezes chega no templo e não demora muito não, ele começa a chorar e dá glória, e dá aleluia, e daqui a pouco está falando línguas estranhas. Quando tem oportunidade, tem graça de Deus quando está pregando. Quando vai cantar, tem graça de Deus quando está cantando. Aleluia! Se vai orar, tem graça de Deus quando está orando. E sabe por que é isso? Porque vive uma vida de oração, porque está perto de Deus. E quanto mais você chega perto de Deus, mais Deus chega perto de você. E as coisas celestiais são manifestas na sua vida. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte em oração. Quando desceu no monte, tiveram que colocar um véu sobre o seu rosto, porque ninguém conseguia olhar para ele, porque a presença de Deus na vida dele era forte, porque ele estava perto de Deus, perto do Senhor. Aleluia! Precisamos orar em todo o tempo, porque vale a pena orar. Aleluia! Vale a pena orar. Olha para a pessoa que está do teu lado, por favor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: vale a pena orar. Aleluia! Vale a pena orar, irmãos. Às vezes quem sabe se passou pela sua mente e você disse a Deus: Senhor, já faz tanto tempo que eu estou orando, já faz tanto tempo que eu estou clamando, Senhor. Aleluia! Eu mantenho uma vida de obediência, eu estou no teu altar, eu te busco, eu trabalho para ti, eu sou sincero, sincera, e até agora não chegou. Aleluia! Ei! Aleluia! Vale a pena orar. Não desista de orar não, porque está chegando a tua vez, está chegando a tua hora. Glória! Glória! Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 3, Josafá foi desafiado. Alguém disse que tem uma multidão muito grande, já está chegando na porta da tua casa para te matar e matar todos que estão aqui em Jerusalém. Quando ele escutou a notícia,
oração. Capítulo 13, ou capítulo 20, versículo 13 por diante, todo mundo estava em oração. Josafá, Judá, Jerusalém, todo mundo orando e clamando a Deus. Ele vale a pena orar, vale a pena orar. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: vale a pena orar, porque tem resposta de Deus. Deus levanta um profeta no nome de Deus, Azael, cheio da graça, e disse: dai ouvidos todo Judá, aleluia, e Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim por mim o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Que homem tem resposta de Deus na terra, aleluia. Isaías capítulo 38, versículo 1 a 5. O profeta chegou no altar do rei, aleluia. E quando ele chega no altar do rei, aleluia, bendito seja Deus, eu lhe trago uma notícia. Olha para aí que coisa. Isaías capítulo 38, aleluia, versículo 1 por diante, aleluia. Ezequias estava doente, e o profeta do Senhor chegou para ele e diz: oração seguinte, diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, aleluia, porque morrerás, aleluia, e não morrerás. Tu vai morrer, Ezequias. Foi a notícia que ele levou para ele, dada por Deus. Quando Ezequias ouviu aquela notícia, irmãos, ele colocou o rosto na parede dele, meu Deus, aleluia, aleluia, vale a pena orar, vale a pena orar. Colocou o rosto na parede e começou a clamar e dizer: Senhor, eu andei, aleluia, com sinceridade, e começou a conversar com Deus. O profeta nem saiu do reino, quando chegou no pátio, Deus disse para ele: volta, e disse lá a Ezequias que eu ouvi a oração dele. Ele tem mais 15 anos de vida. Atos capítulo de número 9, versículo 5 a 17. Pedro estava preso e Herodes já estava com plano de pegá-lo, tirá-lo da prisão para fazer, quem sabe, como fez com Tiago, matou a espada. Aleluia, mas a Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração por Pedro. Enquanto Pedro estava lá preso, a igreja estava reunida dizendo: Jesus, visita Pedro, Jesus, aleluia, glória a Deus. Senhor, Tiago já morreu, vão querer matar Pedro, Jesus. Jesus tem misericórdia, a gente precisa de Pedro, Jesus. Não, faça alguma coisa. Ei, aleluia. Enquanto você ora aqui, Deus visita alguém lá do outro lado. Glória. Deus, através da oração, Ele visita alguém, para que alguém receba o livramento. Glória. Enquanto a igreja estava orando, a Bíblia diz: eita, mensageiro celestial, um anjo desceu da prisão, diz: Pedro, levanta, desfinge, calça e sandália e vamos embora. As algemas caíram, as portas se abriram. Ele passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda. Pedro estava achando que era uma visão que ele estava tendo. Meu Deus, uma visão que eu estou tendo, aleluia. Quando ele chega fora do portão da cidade, depois que abriu os portões da cidade, ele saiu, entrou numa rua, o anjo desapareceu. Aí Pedro caiu e se disse: eita, não é visão não. Deus enviou o seu anjo e me livrou da prisão e da mão do rei Herodes. Eita,
porta. Sou eu, Pedro. Aleluia. Ela ficou tão alegre, tão feliz, que nem abriu a porta. Foi lá para dentro e disse: Pedro está na porta. E alguém disse: menina, não é Pedro não está vendo que não é Pedro. Aleluia, é Pedro, ele está na porta. Aí alguém disse: deve ser um anjo dele. Aleluia. Tem gente que ora, mas não acredita quando a providência vem. Glória! Continua orando, vale a pena orar. Quando abriu a porta, Pedro disse: calma, sou eu, Deus enviou o seu anjo, eu me deu o livramento. Aleluia! Bendito seja Deus para todo sempre. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos presentes aqui, dos meus irmãos que estão em casa. Não desista de orar, continue orando, porque vale a pena orar a Deus. Deus abençoe, está com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que essa palavra é verdadeira, pois espera a vida inteira. Vamos concorrer com esta era, pois espera em Deus espera. Quem espera em Deus alcança a graça de Deus. Aleluia. Que mensagem maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Sai daqui com essa palavra em seu coração, né? E bem queria que eu estava necessitada desta mensagem da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, eu agradeço pelo nosso vereador de estar nesta noite, nos dando a honra e a graça do Senhor Jesus, junto a adorar ao verdadeiro adorador. Né? Comissão, conjuntos, irmã, criança, jovem, que Deus continue recompensando bênção do céu. Graças a Deus. Amanhã é oração, né? Em nome de Jesus, 9 a 4 da tarde. Na sexta-feira, Santa Ceia do Senhor, encontro centro para a glória de Deus, né? O conjunto está convidado e a igreja para chegar ali e cear e salgar com o Senhor Jesus. Amém? Deus continue recompensando bênção do céu. Fica de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Nosso irmão Ival agora e o nosso vereador de Judas, uma bênção do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer, Papai do céu, por mais uma oportunidade que Deus nos concedeu. Aleluia. De oração e para amar, para isso, deixar o já querendo te agradecer, Senhor, por mais uma noite pela tua casa, Pai, pelo pouco da tua palavra. Continua, Pai, abençoado, Senhor, cada um de nós, Pai, dando sabedoria, entendimento da tua palavra, Senhor. Pai, permanece, Pai, na tua voz devida, no coração dessa oração, Senhor. Ajuda, Senhor, o dirigente, Pai, o dirigente da comissão, Pai, cada grupo de obreiros, Senhor, permanece, Pai, fazendo aquilo que nós podemos fazer, Senhor. Também eu te peço, Senhor, também, Pai, pelo presidente, família, meu Pai, nosso pastor da área, Isaac Cuidados, Senhor, nosso coordenador, Manuel Messias, família, meu Pai, permanece, Pai, com a tua mão estendida, meu Pai. Mas é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Antes da bênção, eu quero lembrar que são todos os departamentos, viu, irmãos? Irmãos da comissão, conjunto, grupo de adolescente, uma DAO, inclusive o nosso pastor, ele contou isso, né, na Santa Ceia do povo. Então os irmãos nos ajudem nesse sentido. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e
E a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.